Um Homem Célebre, conto de Machado de Assis. Este é o 7º vídeo. É comum, e talvez seja a regra, e talvez não haja exceção a essa regra, ao definir-me, simplificar-me. Fui a algum lugar ontem, tive uma interação com uma pessoa, né? E nessa interação eu fiz coisas boas e fiz coisas ruins. Ou às vezes eu fiz coisas ruins com intenções boas, às vezes eu fiz coisas boas com intenções ruins, com intenções más. Muitas vezes fiz coisas boas com intenções ruins e boas, e fiz coisas más com intenções ruins e boas em diferentes proporções. No meio dessa confusão, aconteceu o que aconteceu, sei lá, na minha interação com essa pessoa ontem. Fui para casa. Se eu sou uma pessoa arrogante, se eu sou uma pessoa que eu me tenho em altíssima conta, eu vou contar para mim mesmo a história dizendo que tudo que eu fiz foi nobre, foi bom. E quando eu falei palavras que magoou a pessoa, na verdade não foi palavras, eu não falei para magoar, na verdade fui eu dando palavras de sabedoria. E eu crio esse personagem que não é o Thiago que interagiu com a pessoa com o colega, não é o Thiago de ontem que interagiu com a pessoa, é um Thiago sem defeitos, né? E é nisso, claro, a arrogância comum aos seres humanos. Só que uma outra coisa que pode acontecer é eu falar, não, eu realmente sou horrível, tudo que eu faço com um propósito egoísta, etc, etc. E parece muito bonito, olha que humilde, né? Eu estou tomando para mim a culpa, mas isso também é perigoso e é vil. Por quê? Porque nos dois casos eu estou faltando com a verdade. E a verdade é que eu sou mal e bom ao mesmo tempo. A verdade é que há esse tipo de proporção, né? Qual que é o perigo enorme de eu esquecer essa proporção, essa teoria da proporção, ou essa sabedoria da proporção e da interação entre o bem e o mal, por exemplo, dentro de mim. O grande risco é eu posso me achar perfeito e mentir para mim mesmo que todas as minhas vilanias, na verdade, são qualidades, ou eu posso me achar o último dos seres humanos e mentir para mim mesmo que não há em mim nobreza nenhuma. No primeiro caso, eu não tento me aperfeiçoar, porque, afinal de contas, não tem para onde eu me aperfeiçoar. No segundo caso, eu desisto de mim mesmo, né? O que o Machado de Assis faz, quando ele analisa a alma dos seus personagens, é mostrar essa habilidade que nós temos que estar praticando, que é a habilidade de, sim, ontem 97% do que eu fiz foi vil, mas eu tinha uma intençãozinha lá de 3% que era uma intenção boa, né? Ou o contrário, né? Sim, eu ajudei aquelas pessoas, né? Vendi a minha casa e ajudei as crianças que estavam passando fome, mas eu senti uma pontinha de orgulho, uma pontinha de vaidade ali. E não precisa você não ajudar porque você sentiu a pontinha de vaidade. É simplesmente reconhecer a verdade que está dentro de você, o amor pelas crianças, sei lá, que você ajudou nesse caso, mas está em você também a vaidade. E você tendo os seus olhos muito bem abertos para a vaidade e para a nobreza que está dentro de você, por exemplo, nesse caso, você vai cuidar muito com essa proporção. E você, o simples fato de você saber dessas coisas vai fazer com que, se você quiser, naturalmente você se torne uma pessoa, um ser humano melhor. Vamos continuar a leitura. Começou a obra. Empregou tudo, né? Lembre-se, a obra aqui
é o Requiem, né? Começou a obra, empregou tudo, arrojo, paciência, meditação e até os caprichos do acaso, como fizera outrora, imitando Mozart. Releu e estudou o Requiem deste autor. Deixa eu marcar aqui. Eu vou achar um Requiem do Mozart para colocar no nosso quiz. Passaram-se semanas e meses. A obra célebre, a princípio, afrouxou o andar. Pestana tinha altos e baixos. Ora achava incompleta, não lhe sentia a alma sacra, nem ideia, nem inspiração, nem método. Ora elevava-se-lhe o coração e trabalhava com vigor. 8 meses, 9, 10, 11, e o Requiem não estava concluído. Redobrou de esforços. Esqueceu lições e amizades. Tinha feito muitas vezes a obra, tinha refeito muitas vezes a obra, mas agora queria concluí-la fosse como fosse. 15 dias, 8, 5, a aurora do aniversário veio achá-lo trabalhando. Contentou-se da missa rezada e simples para ele só. Não se pode dizer se todas as lágrimas que lhe vieram sorrateiramente aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. Vou ler mais uma vez, não vou comentar nada, prometo. Não se pode dizer se todas as lágrimas que lhe vieram sorrateiramente aos olhos foram do marido ou se algumas eram do compositor. Certo é que nunca mais tornou ao Requiem. Para quê? Dizia ele a si mesmo. Correu ainda um ano. No princípio de 1878 apareceu-lhe o editor. Lá vão 2 anos, disse este, que nos não dá um ar de sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. Que tem feito? Nada. Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão 2 anos. Veio propor-lhe um contrato. 20 polcas durante 12 meses. O preço antigo e uma porcentagem maior na venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha, vendera a casa para saldar dívidas e as necessidades iam comendo o resto, que era assaz escasso. Aceitou o contrato. Mas a primeira polca há de ser já, explicou o editor. É urgente. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. A polca há de chamar-se Bravos à Eleição Direta. Não é política, é um bom título de ocasião. Bom, estamos falando aqui do começo do ano de 1878. O que aconteceu em 1878? Em 1878, o Partido Liberal sobe ao poder. Lembre-se que o imperador ele era uma figura acima dos partidos, né? Algumas vezes as pessoas dizem que os partidos eram só de fachada, que era só o imperador, na verdade, fazia todo esse trabalho. Eu acho que não. Lembre-se da figura da rainha da Inglaterra, né? Então o imperador não se desgastava politicamente e deixava os partidos competirem entre si, né? Lembre-se que antes deste 1878, os conservadores estavam no poder por 10 anos. Okay? E aí os liberais subiram em 1878 e ficaram por 7 anos, o que ficou conhecido de septênio liberal, que é o que eu coloquei no nosso Quizlet. Deixa eu ler para você essa definição do septênio liberal. Período de 7 anos, entre 1878 e 1885, em que o Partido Liberal governou o Império do Brasil de forma ininterrupta, após 10 anos na oposição. Foi marcado pela aprovação de importantes reformas e pela discussão de temas importantes, como o direito ao voto, a educação pública e a escravidão no Brasil, além de eventos como a Grande Seca, a Revolta do Vintém, a questão militar e a abolição nas províncias do Ceará e do Amazonas. Questão militar é extremamente interessante, Grande Seca também, mas eu estou me controlando para não ser tão digressivo.
Mais uma coisa que é importante é o projeto Sinimbu, que é o seguinte: em janeiro de 1878, no nosso ano aqui, o imperador Dom Pedro II, pressionado pelas cobranças da sociedade por eleições diretas, convoca o comendador Visconde João Lins Vieira para presidir um gabinete liberal, tendo como única tarefa a realização de uma reforma eleitoral para introduzir o voto direto no Brasil. É esse o evento político da vez, ok? Então, vamos lá. A polca há de chamar-se Bravos, a eleição direta. Não é política, é um bom título de ocasião. Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdera a originalidade nem a inspiração. Trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo regularmente. Conservara os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não cair em novas tentativas. Já agora pedia uma entrada de graça sempre que havia alguma boa ópera ou concerto de artista. Ia, metia-se a um canto, gozando aquela porção de coisas que nunca lhe haviam de brotar do cérebro. Uma outra vez, ao tornar para casa, cheio de música, despertava nele um maestro inédito. Então, sentava-se ao piano e, sem ideia, tirava algumas notas, até que ia dormir 20 ou 30 minutos depois. Assim foram passando os anos, até 1885. É importante para a gente que é o ano em que os liberais saem do poder, né? Queria terminar esse conto agora, mas a bateria não vai deixar. Mais um vídeo, pessoal.